sala de visita. Ela só tem 16 anos, mas aos 15 anos enfrentou um desafio lançado em sala de aula por uma professora de língua portuguesa e respondeu com maturidade ao projeto, escreveu, publicou e ilustrou o seu primeiro livro. Sim, sobre este assunto eu converso com essa jovem escritora, Rafaela Gonçalves. Alegria te receber aqui, Rafa. Obrigada. Mas me conta como é que foi essa história desse desafio e de você ter, sabe, aceita esse desafio, publicado aí um livro maravilhoso que está aqui a gente mostrando a capa, né, a ilustração da Rafaela. Como foi essa história? Então, olha, eu não sei nem o que falar, porque desde criança eu sempre sonhei em escrever. Eu lia os livros porque eu amo ler livro. Então eu lia os livros e sonhava em ler um dia o meu próprio livro, sabe? Você sempre pensou assim, um dia eu vou escrever um livro? Sempre, eu sempre pensei, não, eu quero escrever. Só não sabia que ia ser tão rápido assim, tipo, com 15 anos. E o que te estimulou assim no desafio quando a professora Magel, né? Do Einstein, colocou isso como uma proposta de trabalho? Primeiro Você viu nisso a sua oportunidade? Agora eu vou fazer o livro? Exato. Primeiro que eu gosto muito dela e ela sempre me apoiou muito. Mas assim que ela lançou o projeto, era o que eu precisava. Porque eu só precisava de um incentivo maior. De um estímulo. De um estímulo, exato. E assim que ela propôs, eu vou fazer. E como foi chegar no enredo? Como é que você construiu a história? Porque foi muito rápido, né? Em menos de 6 meses você estava com o livro pronto. Então, o enredo foi uma coisa... Eu só pensei a primeira parte. Depois os capítulos foram surgindo nas horas mais engraçadas. Por exemplo, no meio da academia me deu uma ideia, eu pegava meu celular e escrevia. Parava o que eu estava fazendo para escrever, porque eu nunca tinha uma hora de, nossa, agora é a hora de eu escrever. E a personagem central do seu livro, a Beatriz, ela enfrenta conflitos sociais em que a gente percebe que é muito comum na nossa sociedade. Em que contexto social você construiu essa personagem? Porque é uma personagem que tem uma vida muito diferente da sua, por exemplo, não são experiências pelas quais você passa. Não. Mas foi a partir de uma observação, no cotidiano, no que acontece? Como é que você construiu a personagem Beatriz? Então, eu sempre fui muito contra bullying. Muito. Eu acho que é uma coisa que não deve de jeito nenhum ser praticada. Só leva a tristeza. Eu sinceramente não entendo qual é a graça de maltratar o outro, né? Não tem um porquê. E aí eu pensei nesse tema e falei, é sobre isso que eu vou escrever. Porque eu não queria escrever uma historinha, só historinha. Sabe? Eu queria ter alguma coisa a mais. Que pudesse ser discutido enquanto discutido. sociedade, né? Agora, Exato. a Beatriz, ela sofre um bullying por quê? Porque ela tem os olhos diferentes? Ela tem um olho de cada cor, o que sinceramente eu acho maravilhoso. Eu tenho uma amiga que é. Tá claro na ilustração, né? Ela tem um olho claro e um olho escuro, né? Ô, Rafaela, e me fala uma coisa. Além do texto, você fez também toda a ilustração do livro, né? Como é que é isso de ser uma ilustradora? A gente vai mostrar aqui, enquanto você vai falando aí pra gente. Então, inicialmente, eu só tinha desenhado a capa para o projeto de escola. Mas quando mandou para o Instituto do Livro, eles perguntaram, o que você acha de fazer um desenho por capítulo? E eu falei, eu acho muito legal, eu sempre gostei muito de desenhar, apesar de nunca ter feito aula de desenho. Nunca fez, Rafa? Aliás, eu comecei esse ano. Para aprender um pouco de técnica, Pra mas o aprender seu talento e técnica. tal, você sempre curtiu desenhar, Eu sempre né? amei desenhar. É como você pensa e de uma folha em branco você cria um novo mundo, sabe? Você consegue demonstrar o que você está sentindo. E eu achei muito legal. Aí eu escrevi o livro e cada capítulo eu resolvi colocar um desenho mostrando o ponto principal de cada capítulo. E uma coisa que eu achei muito engraçada, que surgiu de repente, eu parei de pensar e eu gostei muito dessa ideia, é que eu desenhei os desenhos, né, em branco e preto. Só que eu pintei só as partes que é pra dar foco mesmo, sabe? Eu acho que isso ninguém perceberia, mas, sei lá, eu achei uma ideia legal. Você pensou nisso na hora que você estava fazendo a ilustração? Porque a ilustração você fez já com o livro pronto, né? Sim, tá pronto. E você teve algum pensamento no sentido de criar uma forma da imagem, né, da ilustração, dialogar com o texto? Sim. Ou também foi muito intuitivo isso? Então, não, eu pensei realmente dessa forma. E eu só queria demonstrar, antes da pessoa ler o capítulo, pra dar um... Você falou pela legal. imagem também, né? E aí eu coloquei o ponto principal, sabe? Que é o que eu queria passar.
Rafaela, você tinha alguma experiência com produção de texto antes ou só as redações, as temidas redações da escola? Olha, só aula de redação na escola mesmo. E já nasceu aí um livro espetacular. Ai, obrigada. Agora me fala um pouquinho da Clarice Lispector, porque eu sei que a Clarice Lispector é uma das escritoras que te inspiraram e te inspiram, né? Exato. O que ela significou para você, o que ela significa para você nessa sua recém-iniciada carreira literária? Olha, ela é simplesmente um ídolo, não só para mim, mas para muitas pessoas, para os brasileiros em geral, porque ela é uma escritora brasileira muito, assim, brilhante, que escreve da forma que ela escreve, assim, ela tem um jeito próprio de escrever. Isso é uma coisa que eu também gostei muito, eu também quis escrever do meu jeito. Eu não queria que ninguém interferisse. E aí eu gostei muito do resultado. E eu me inspirei nela de verdade, até porque ela é muito batalhadora. Surgiu sabe? Uma história linda, né? E ela tem muita simbologia nas histórias. Isso que eu achei demais. Clarice Lispector, jornalista, escritora, nasceu na Ucrânia, mas se naturalizou brasileira. Aliás, ela se dizia pernambucana, né? Considerada uma das principais escritoras aí do século XX. É muito bem escolhida aí para sua inspiração, viu? Agora me fala como é que foi a repercussão de você lançar o seu primeiro livro numa feira tão importante como é a Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto. Você lançou no livro, teve uma divulgação bacana, uma repercussão bacana. Como é que foi isso? Olha, foi além do esperado, sinceramente. Eu nunca esperei que chegaria nesse ponto. As coisas foram acontecendo e eu não estava nem acreditando que estava acontecendo. Nem esperando muito, nem assim, esperando. Né? Eu acreditava em mim, mas eu não sabia que talvez um dia chegaria a isso. Rafa, e na escola? Como é que foi essa repercussão? Não só pela professora que lançou esse desafio, mas pelos próprios alunos? Então, meu livro foi recebido assim com bastante aplauso e muito apoio. Eu sempre tive muito apoio da minha escola, dos meus professores, dos meus amigos. E eu sempre ouvia muitas críticas e eu simplesmente aderi elas, porque eu sabia que era para um melhor resultado. Você ouvia críticas enquanto estava produzindo o livro? Sim, eu sempre... Que tipo de crítica alguém fazia, por exemplo? Por exemplo, eu acho que essa parte não ficou legal. Acho que você tem que mudar. Ou, você compartilhava os textos com as amigas, tal, sim, assim? Sim, algumas amigas eu mandava, falava assim, o que você acha? Porque eu acho que eu vou mandar pra Magel, assim, mas o que você acha? Você acha que tá legal? Aí a pessoa falava assim, acho que tá legal. Ou, não, acho que tem que mudar isso. E aí eu pensava em... Toda vez que alguém falava, não, acho que não ficou muito legal, eu parava. Não, pera, tem que pensar em outra coisa. Toda vez que alguém falasse alguma coisa e você fosse mudar, a história não seria sua? Não seria minha. Mas eu não mudei tudo que falaram, porque tinha partes que falaram e eu pensei, não, mas eu realmente quero essa parte do meu livro. Agora, durante a Feira do Livro, um escritor muito conhecido ficou encantado com o seu trabalho com você e se tornou um padrinho, né? Uma espécie de um padrinho literário, que é o Dionísio da Silva. Como é que foi essa história com o Dionísio? Olha, foi maravilhoso. Assim, eu nunca encontrei ele pessoalmente, mas tudo que a gente já conversou, ele é eu não tenho nem palavra para descrever. Um apoiador mesmo do seu trabalho. Muito. Eu tenho certeza que qualquer escritor gostaria de tê-lo como padrinho. Ele é brilhante, ele me apoiou de verdade e tem conseguido uns espaços muito bacanas para você, né, para divulgar seu trabalho. Muito, principalmente em colunas, sabe? Tem muita coisa vindo aí bacana com esse trabalho da Rafaela. Ô Rafa, existem outros projetos assim em andamento? Você já pensa no seu livro número 2? Então, eu já comecei a escrever o segundo livro, só que tá demorando bastante para sair, porque eu tô no segundo colegial e é meio difícil, porque eu quase não tenho tempo. Mas já escrevi 3 capítulos e essa é a hora da Beatriz dizer não para algumas coisas e ajudar algumas pessoas também a dizer não. Então é uma sequência, na verdade, desse seu primeiro livro. É o segundo livro e a protagonista é a Beatriz. Que bacana, Rafa. Muito sucesso para você. Obrigada. E eu quero encerrar perguntando para você como é que é o desafio de enfrentar uma folha em branco. Olha, eu nunca encarei como um desafio, eu sempre encarei como uma diversão. Porque eu fazia, e como eu queria muito fazer, simplesmente foi fluindo. E eu achei maravilhoso, porque muitas pessoas pensam, nossa, é muito difícil escrever uma história, mas não é. Não é difícil, Uma folha em branco não te assustou? Mesmo, não me assustou, sabe? Eu só tinha medo do resultado, de ninguém gostar, mas eu sempre meio que acreditei em mim e em todos que me apoiaram, então
Eu fui indo. Confiar, né? Confiante. Você falou meio como Clarice Lispector agora, viu? Rafaela Gonçalves, autora do Sim. Então, faça como a Rafaela. Diga sim também para os desafios e para aquilo que está aí na sua cabeça. Rafa, muitíssimo obrigada. Quem quiser acompanhar o trabalho da Rafaela, curtir as coisas que a Rafaela faz, todas as redes sociais, Facebook, Instagram. O meu Face é Rafaela Gonçalves. Instagram é Rafa_G_. Vamos aguardar então o segundo livro da Rafaela Gonçalves. Muito obrigada pela sua participação aqui. Sucesso para você. Eu gostaria de agradecer também, não só por hoje, pela entrevista, mas por todo o apoio que você me deu. Ela que escreveu meu prólogo, Olha, gente. Foi a primeira pessoa que eu pensei. O prólogo do livro e da a Cris Rafa. Bezerra são duas inspirações para mim. Um beijo grande para você, viu, Cris? Rafa, você é uma dessas meninas que é um talento que a gente sabe que é nato, e faça bom uso disso. Deixe a sua marca na história. Divida com as pessoas aquilo que você aprende. Não só com a sua família, que a gente sabe a família espetacular que você tem, mas também com o que você aprende no seu entorno, na escola, com a sua comunidade, com os seus amigos. Passe adiante aquilo que você tem, porque certamente o que você tem dentro de você é maravilhoso. Muito obrigada. Tá bom? Beijo grande para você. Continue conectado com a gente, porque o Sala de Visita tem sempre muito mais para você. Não saia daí. Sala de visita.